acompanhado de um bom café. E a boa pedida está aqui, é o Vibrante, que você vai saborear na nova cafeteira Touch, da Três Corações. Delicioso, aprovado. Olá, amigos da GoAir. Voltamos com a nossa série de entrevistas da GoAir Talks para entrevistar hoje este português que tem 61 anos, nasceu na pequenina cidade de Souzel, no Alto Alentejo, e veio para o Brasil com 26 anos. Pilota 3 restaurantes consagrados, 2 em São Paulo e 1 em Campos do Jordão, e tem hoje em torno de 70 colaboradores, casado com uma chefe Patrícia Sampaio. O nosso entrevistado para GoAir Talks é o restaurateur Carlos Bittencourt. Confira nossa entrevista. As your day unfolds, challenge what the future holds. Stand and be kind and don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Três Corações, o café de quem ama café. Oi, Bittencourt. Olá, Norberto. Boa tarde. Opa! Luton. Obrigado obrigado por essa oportunidade de estar junto a um grupo de altíssimo nível, meu amigo Washington Oliveto, João Armentano e tantos outros, que eu me sinto de veras orgulhoso e até um pouco intimidado de estar sendo entrevistado por você, meu amigo querido e brilhante publisher. Bittencourt, você realmente fez história na gastronomia paulistana, tem toda uma trajetória vitoriosa, e o nosso time aqui realmente falou, não, temos que entrevistar o Carlos Bittencourt, tá? Mais do que na hora dele contar um pouco da história dele, da trajetória dele, desde Portugal até os dias de hoje, aqui na cidade de São Paulo. Mas antes de você contar um pouquinho aí, entrar na linha do tempo, você contar um pouquinho da tua história, Bittencourt, a pergunta é a seguinte: como é que você está convivendo hoje nos teus negócios, na vida particular, com a pandemia, essa pandemia, esse Covid-19 que veio aí realmente com esse efeito devastador, mexendo com a vida, com os negócios de todo mundo, de todos os países. Como é que está teu dia a dia nos negócios e na vida particular? Bem, minha vida particular está ótima, felizmente, está tudo em paz, tenho uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, enfim, um ambiente familiar que me permite que a vida particular sustente a profissional. Bem, a profissional já não posso falar a mesma coisa, não é? Como você falou, foi devastador, está sendo, apesar de nós já estarmos nos recuperando gradualmente, mas a verdade é que a regra básica continua sendo a mesma do primeiro dia que os restaurantes, os nossos negócios foram fechados. A regra básica é um de cada vez. Todos os meus colaboradores, os que ficaram, não é? Todos os meus colaboradores sabem que é isso. Nós vamos, não adianta nos planejarmos a curtíssimo prazo, porque nós realmente não sabemos o dia da manhã. Então, estou lidando com isso com tranquilidade e enfrentando os problemas que vão chegando, enfrentando, e como sempre foi quase na minha vida aqui no Brasil, 2 leões por dia que a gente tem que abater. Tá certo. Vitor, quais são as lições que você tirou desse momento de pandemia, nesse 2020 aí realmente caótico que realmente abalou a vida de todos nós? Hoje, você puxando um saldo, quais são as lições que você aproveitou aí dessa situação? Olha, como eu sou um self-made man, ou seja, eu me fiz no trabalho, nada foi de graça. Vamos dizer que eu já tenho uma casca relativamente grossa para as porradas que a vida nos deu.
Dentro desse cenário, vamos dizer que eu fiquei bastante tranquilo, mas a grande lição é que me mostrou que realmente eu tenho uma equipe muito competente à minha volta, unida. Alguns que eu até estava alguns dos colaboradores que eu até estava meio decepcionado, vi que eu estava equivocado e que esses colaboradores realmente estão do meu lado, me surpreenderam, todo mundo se dedicou muito. Uma lição que ficou foi, mais uma das lições que ficou, sem dúvida, foi a experiência de trabalhar com delivery. Nós não tínhamos no Bela Sintra, praticamente era inexistente, salvo aqueles amigos nossos que iam lá buscar as refeições, mas nós não tínhamos o sistema dos delivery, os streamings, né? Streaming Sim. Pronto. Os iFoods, etc. E aí nós chegámos à conclusão que, apesar de não termos experiência, rapidamente nós nos adaptámos. E foi muito importante esse faturamento, que quando o restaurante estava fechado era praticamente 100% do que entrava no caixa. E pouco inicialmente, depois foi subindo, não pagando toda a operação, como é óbvio, mas ajudou-nos muito. Então foi assim, aquele comodismo do dia-a-dia, do restaurante está muito bem, aquela sacudida serviu também para nos alertar de que realmente nós estávamos perdendo um outro lado do negócio, que são os delivery, né? Além disso, as lições elas continuam vindo diariamente. Agora, com a nova ordem do governador, o que é que vamos fazer no Réveillon, que é uma noite importantíssima para nós, importantíssima, Natal, Réveillon, temos que nos adaptar e temos que saber que não é uma noite só que vai fazer-nos virar o jogo. Então vamos nos adaptar de novo aos horários e seguir em frente, né? Vitor Hugo, me fala uma coisa, você está falando da onde agora? Eu neste momento estou em Campos de Jordão, aqui atrás é a entrada para a sala de bilhar, e eu estou na sala de espera, tem algumas pessoas almoçando no restaurante, estou em Campos de Jordão. Cheguei hoje meio-dia e pouco, meio-dia e 10 por aí. Eu estive aí em Campos de Jordão, no teu restaurante, que realmente tem um cenário maravilhoso, né, tudo encantador, de muito bom gosto, como tudo que você faz é de extremo bom gosto, você do lado da Patrícia e tudo mais, então realmente de parabéns pelo restaurante. E você me leu, você registrou uma situação para mim que eu registrei, falou, Norberto, é o seguinte, eu raspei todos os meus tostõezinhos, eu peguei todas as minhas economias e eu investi aqui nesse restaurante porque eu acredito demais nessa proposta aqui em Campos do Jordão. Vitor, como é que você vê esse cenário hoje? Você que foi arrojado, foi um empreendedor arrojado, como sempre, em vários empreendimentos que você teve aí pelo Brasil todo, Brasília e tudo mais e tal. Como é que você vê hoje o Dois Rios dentro dessa pandemia e nessa situação que a gente está convivendo hoje? Olha, o Dois Rios realmente foi uma surpresa agradável, inclusive na pandemia. Foi o único estabelecimento nosso que não deu prejuízo. Não lucramos, mas ficámos ali entre o cor-de-rosa e o azul claro. E porquê? Porque muita gente veio para São Paulo, veio para Campos de Jordão, se refugiou aqui, passou aqui a pandemia e nós fomos agregando valor através das redes, né, do Instagram, algum outro amigo que já nos conhecia, que estava aqui com a família, e eles foram comprando a nossa gastronomia, ou nós entregávamos, e a Patrícia na cozinha, eu e o Ricardo no salão, o Ricardo é o nosso gerente, e íamos entregar, e nisso, em 3 meses, nós tínhamos quase 200 pessoas pedindo comida aqui semanalmente para as suas casas. Isso, obviamente, nos ajudou muito e permitiu que estivéssemos com mais tranquilidade aqui em Campos. Quanto a eu ser arrojado, a fazer-se a aposta aqui deu certo, independentemente da pandemia, com certeza. Mas eu vou fazer um parênteses, arrojado não fui eu, arrojado foi quem me emprestou o dinheiro. Eu abri. Me fala da tua vida em Portugal. Qual que é a tua formação, afinal? Lá em Portugal, como é que
né? Foi a tua iniciação dentro desse universo gastronômico. Vamos lá pela linha do tempo, aí conhecer um pouquinho da tua história. Bem, em Souzelo, onde eu nasci, o meu avô tinha uma tasca, um restaurante e um pequeno hotel com, salvo erro, 6 ou 8 quartos, já não me recordo. Tudo no mesmo imóvel. E os primeiros passos que eu dei na gastronomia foram, depois o meu tio herdou esse negócio, e os meus primeiros passos dentro do mundo da gastronomia foram aí, nessa tasca, nesse restaurante. Tem momentos mágicos, na época da caça, que o pessoal chegava do Porto, de Lisboa, se hospedava lá, faziam pardizes ao forno, faziam lebre com feijão branco, aquelas panelas que para mim era tudo muito grande, porque eu era uma criança, eu não me recordo, eu acho que não estava nem na escola. Então esses foram os primeiros passos. A minha formação, realmente, eu não tenho uma formação académica, como eu falei, sou um self-made man, e eu descobri que levava, e gosto desta profissão, eu descobri no Antiquários do Rio, já, portanto, pulando na linha do tempo. Quando é que você chegou? Quando é que você veio para o Brasil? E por que o Brasil? E não, de repente, a Europa, uma França e tudo mais? Por que você elegeu o Brasil para você imigrar? O Brasil foi assim, um acidente, apesar de eu já ter um desejo muito grande de emigrar para Portugal. O meu sonho era ir para Angola, mas depois com a revolução lá e estava muito conturbado e não se verificou essa possibilidade. Aí eu estava procurando sair de Portugal e um belo dia fui a Lisboa, peguei o ônibus, portanto o autocarro, e fui a Lisboa para visitar as embaixadas da Austrália, Canadá, essas duas com certeza, para ver como é que estava a facilidade para um jovem empreendedor e sem saber nada, para ver onde é que eu ia parar. E nessa viagem, quando eu chego lá na rodoviária, encontrei uma amiga minha, Isabel Maria, ex-colega de colégio, e viajámos juntos. Fomos para Lisboa, ela estava lá morando e tal. E aí ela me perguntou, fez-me essa pergunta: o que é que vais fazer? Eu, vou procurar embaixadas. E aí ela falou: olha, o meu pai mora no Brasil, mora em Foz do Iguaçu, ele tem propriedades lá no Paraguai e no Paraná, produz soja, e ele pode te ajudar e tal. E eu falei: que bom e tal. E aí eu já comecei a me ver plantando soja em cima de um cavalo lá nas estepes do Paraná, correndo. Aí ela a seguir falou: e ele tem um amigo muito da infância, que foi junto com ele para o Brasil, que é o Carlos Perico, que tem um restaurante, tem pizzarias no Rio de Janeiro. E aí eu já comecei a ver os neons no Rio de Janeiro, Ipanema, e comecei a ver as luzes todas, e falei assim: poxa, me apresenta ao teu pai, eu quero conhecer o teu pai. Isso foi em 81, 82. As coisas demoraram um pouquinho, e o pai dela foi a Portugal visitá-la, me conheceu, também foi arrojado, acreditou em mim, e uns anos depois me recebeu, foi-me aguardar em Foz do Iguaçu. Eu trabalhei num hotel lá 11 meses chamado Rafaim Palace Hotel, que existe até hoje, da família Rafaim, que são meus amigos queridos, e eles me receberam, me arrumaram um emprego na recepção, coisa que eu nunca tinha feito na vida, mas pronto, lá fui eu trabalhar na recepção à noite, 11 meses fiquei lá, já virei chefe de recepção logo, à noite, né? E aí apareceu a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, fui ao Rio de Janeiro, conheci o dono do Antiquários, e ele me chamou, e eu em 86, não me recordo em que mês, em 86 comecei a trabalhar no Antiquários do Rio. Evidentemente que o Rio de Janeiro, o Antiquários naquela época era o suprassumo do bom gosto, da cozinha portuguesa de alto nível, de serviço, beleza. E eu, de repente, estava trabalhando num lugar em que um dia chegou o Niki Lauda, outro dia chegou o Paul Simon, outro dia chegou o John Travolta, e eu falei: poxa, estou onde eu quero, e ganhando bem, e ganhando muito dinheiro, e solteiro. Mas você era garçom ali no Antiquários do Rio, ou não? Era comim? O que você estava fazendo? Você caiu com o quê? Ela chegou lá e aí fazia o quê? Bem, devido ao meu histórico de ser de uma região vinícola, eles acharam que eu devia entender de vinhos e me puseram a trabalhar com o sommelier de lá. O sommelier. Eu virei ajudante de sommelier em 87. Depois passei para sommelier, fiz curso com e aí como é que ele se chama, o Braga? O Dânio Braga,
da Locanda de la Mimosa, fiz curso com ele, e enfim, li alguma coisa, eu já tinha o paladar, já tinha um conhecimento, e fui em frente. Aí fui galgando as etapas, né? Fui de ajudante, passei para sommelier, trabalhava uma altura, trabalhava de maître, sommelier, às vezes eu chegava lá, descia para o salão com o uniforme de maître, o cara falava, não, hoje você é sommelier, vai trocar de roupa. Eu subia, trocava de roupa. Me conta alguma história engraçada do Antiquários do Rio, quando passava várias personalidades mundiais, globais também. Teve alguma lembrança muito inusitada que registrou? Fala uma delas aí para nós. Bem, tem algumas, mas realmente tem uma delas que é marcante, porque assim, sempre que o Roberto Carlos entrava no Roberto Carlos, o nosso grande cantor, entrava no restaurante, era fácil a perceber-se que ele tinha chegado, porque aquele burburinho do restaurante lotado, e naquela época era bem lotado o restaurante, aquele burburinho era quase que simultâneo, todo baixava, lentamente calava-se, e havia quase um respeito de igreja, quase uma coisa religiosa. E agora, olha, o Roberto Carlos chegou. Um belo dia, o Roberto Carlos estava saindo, e aquele burburinho, ele tirando fotos, cumprimentando um, e de repente todo mundo se calou. Quem entrou? O Pelé. O Pelé. Estava saindo um rei. Dois reis. Estava saindo um rei e entrando o outro. Bem, os dois se encontraram no bar do restaurante, perto da saída, e em cima, e eu ali do lado, né? Imagina que eu ia perder essa oportunidade. Aliás, o Pelé e o Roberto Carlos sempre foram muito queridos comigo. E aí eles pararam debaixo do ar-condicionado. E o ar-condicionado é daqueles de teto ainda antigo, tinha uma goteira da condensação, que pingava ali uma gotinha a cada, sei lá, minuto, 2 minutos, pingava ali. Eu sabia disso e eles pararam. Já não me recordo se era o Pelé, se era o Roberto Carlos, mas estava bem embaixo. Então eu fiquei ali, assim, angustiado, e aí, com jeitinho, foi empurrando, já não me recordo dele, assim, foi empurrando, consegui tirar, e eu fiquei embaixo da... Você foi para o sacrifício. Para realmente não incomodar os dois reis. Quanto tempo você ficou lá com o Perico no Antiquário do Rio de Janeiro? No Antiquários do Rio eu fiquei de 86 a agosto de 90. Foram 5 anos. 5 anos. E o Antiquário de São Paulo já existia? Ou não nessa época? Não. Eu saí de lá. Como é que... Eu saí lá do Antiquários do Rio com um convite da filha do Perico, a Maria Eduarda, para vir ser gerente de salão em São Paulo. Então, quando eu vim em agosto, nós abrimos em outubro o Antiquários de São Paulo. Então, eu vim para ajudar na abertura e para a abertura. E depois ia retornar para o Rio, não ia ficar direto aqui em São Paulo, não. Essa era a ideia inicial ou não? A minha ideia foi vir ficar 5 anos, arrumar uma graninha e ir para Fortaleza, abrir um bar à beira-mar, deixar que seu cabelo, usar brilho na orelha e deixar ali e aproveitar a vida. Mudou tudo, os teus planos realmente foi tudo por água abaixo. E aí, São Paulo, como foi a tua chegada em São Paulo? Bem, minha chegada em São Paulo, eu cheguei e 6 meses depois pedi para voltar para o Rio, para o meu cargo inferior, mas se ele tivesse à disposição, eu queria voltar para o Rio de Janeiro. Não gostei de São Paulo quando cheguei, não era feliz, os negócios não estavam indo bem também, e aí eu pus o meu cargo à disposição e quis voltar como maître sommelier para o Rio, e eles não aceitaram. Aí as coisas foram-se compondo, eu passei a gerente geral, e um belo dia eu estava voltando de Portugal, e eu cheguei, nunca tinha-me acontecido isso. Quando eu cheguei, vi aquele mundo de luzes em São Paulo, eu cheguei assim, aquele conforto no coração, estou chegando em casa. Nunca tinha acontecido isso. E aí, de repente eu estou em São Paulo há 30 anos. Agora é que eu estou começando a vir para cá. Eu fui um grande frequentador do Antiquários, conheci lá o teu trabalho, a tua
a tua competência, a tua forma de receber com aquela extrema fidalguia e tudo mais. Qual que foi a grande virada do Antiquários? Porque eu lembro que no início estava patinando muito, os pratos muito grandes, tinha uma série de situações que eles colocavam aqui em São Paulo, que não pegava aqui em São Paulo. Dava certo no Rio, mas não dava certo em São Paulo. Onde é que foi a grande virada do Antiquários ser, de repente, se ter transformado nos top 5 da gastronomia paulistana durante 20 anos? Bem, eu agora com essa pergunta, eu só tenho dois caminhos. Ou eu deixo a modéstia de lado e falo a verdade. Não, tem que falar a verdade. Bittencourt, abre o teu coração, fala a verdade, Bittencourt. Onde é que virou? Onde é que você fez a virada do restaurante ter se consagrado como um dos ícones da gastronomia, o Antiquário? Bem, então, ótimo. Eu ia falar que eu falo a verdade e deixo a modéstia de lado, e passo por arrogante, talvez, ou então minto. Então, é o seguinte, quando eu pedi para voltar para o Rio, houve uma discussão, eles não aceitassem que eu voltasse para o Rio de Janeiro, e eles me pediram para o que é que eu queria, o que é que era necessário para dar a volta por cima. Eu pedi carta branca e escutei os meus colegas que são de São Paulo, que eram de São Paulo, que estavam trabalhando aqui em São Paulo e que já vinham apontando os erros estratégicos que nós trouxemos para cá. Eu não, trouxeram para São Paulo e que eles não punham em prática. Quando eles me deram carta branca, o que é que eu fiz? Eu fiz logo o que eles já vinham me alertando que estava errado, os maîtres, barmans, pessoas que viviam em São Paulo, conheciam o mercado de São Paulo. Eu só fiz, foi escutá-los e eles deram autorização e pus em prática. Vou dar um exemplo. Quando nós viemos para São Paulo, cobrávamos 15%. Aí eu tirei isso, baixei para 10%. Não podia dividir prato. Eu autorizei, pode dividir prato. Não podia trazer vinho. Eu falei assim, traz vinho, cobra a rolha. E a coisa começou a ficar mais simpática. Nós começámos a trabalhar, a nos adaptarmos à cidade de São Paulo. Quando inicialmente a filosofia era São Paulo vai se adaptar ao Antiquários. Evidentemente isso não funciona, jamais uma cidade vai se adaptar a um pequeno negócio, seja qual ele for. Aí quando a coisa começou, nós começámos a entender e a ter a autorização para isso, começámos a corrigir os erros de rumo, naturais, quem não conhecia o mercado e não estava lá, e aí eles deram carta branca e a coisa foi em frente e foi um sucesso absoluto. Eu tive algumas passagens engraçadas com vários empresários, quando eu levava lá para fazer almoço de negócio, no Antiquários e tudo mais, né? Eu tenho uma passagem muito curiosa no Antiquários, Bittencourt, que eu gostaria aqui de deixar relatado para você, que é a seguinte: um belo dia, uma tarde, eu estava lá almoçando e numa mesa eu vejo Antônio Carlos Magalhães. Legal. O Digênio, né? O fundador lá da Unip. Eu vejo lá o ex-governador do Rio de Janeiro, Wellington Franco. Moreira Franco e tudo mais. Eu vejo eles numa mesa e tudo mais e tal. Eu estava lançando a Goé estava nascendo, a revista estava nascendo, tinha uns 2, 3 anos. Eu falei, eu vou levar uma revista lá para eles, né? Principalmente para o Antônio Carlos Magalhães, que mandava no país, na Bahia principalmente. Eu fui lá entregar uma revista Goé São Paulo para o Antônio Carlos Magalhães, lá no Antiquário. Cheguei lá, né? Senador, está aqui uma revista Goé, né? E ele recebeu com muita educação, muita gentileza e tal, e pegou a revista e falou: nós precisamos de uma revista Goé dessa em Salvador. Salvador é uma cidade turística que tem que ter uma publicação desse. Você tem que levar essa revista para Salvador, a Bahia merece uma revista. Eu falei, poxa, né, governador e tudo mais, tal. Vamos ver, quem sabe realmente no futuro a gente tem uma Goé Bahia, né, uma Goé Salvador, né, nos próximos anos. E por coincidentemente, né, depois se passaram alguns anos e nós lançamos lá a Goé Bahia, e você fez parte do projeto,
e quando a gente lançou a número 1 lá em Salvador, nós chamamos no palco, e eu contei essa passagem para o ACM Neto. Né? É verdade, eu lembro disso. Você lembra você estava lá, no lançamento da edição número 1, e eu contei essa passagem que a gente estava chegando a Salvador, até em função de um pedido do avô dele, que era o Antônio Carlos Magalhães. Mas eu quero saber de você, eu tive essa passagem, foi marcante, registrou bastante para mim. Você, qual que foi? Você teve a do Roberto Carlos lá no Rio, com o Pelé, qual que foi aquela engraçada que você teve dentro do Antiquários que marcou? Olha, deve ter muitas. Foram várias, foram muitas, muitas marcantes, engraçadas, e algumas trágicas. Como é que surgiu o Bela Sintra? Conta um pouquinho como é que nasceu o Bela Sintra, como é que você entrou nesse novo empreendimento vitorioso aqui na cidade de São Paulo? Bem, para quem não queria ficar em São Paulo, e 14 anos depois eu já não queria sair, mas perdi o emprego. A nossa separação foi uma separação realmente, não foi legal, houve brigas, enfim, não era esse o nosso intuito, mas a minha grande defensora na sociedade, que era a Maria Eduarda, ela estava com câncer e ela realmente não estava bem, e nessa ocasião não conseguiu me defender, porque havia uma certa... certos sentimentos conflitantes com os meus, o pai dela e o marido dela, né? E aí ela que sempre intervinha quando a gente brigava, porque eu brigava por aquilo que eu achava certo. E um deles queria me dar uma participação, o outro não queria. Eu iria virar sócio, e nessa confusão toda, um dia eu estava em Paris, fui no Corpus Christi, no Tiradentes, foi em abril. Eu estava em Paris e eu soube que não tinha mais emprego quando retornasse ao Brasil. Então foi assim uma coisa chata, eu entrei na justiça. Eu acho que fui o único trabalhador que eu conheço que não recebeu nada, perdi tudo. Arrumei um advogado que eu não sei o que é que ele fez, meteu os pés para nós. Não ganhou nada, não levou nada, Vitor. Nada. Ainda tive que pagar o advogado. Mas aí eu tinha muitos amigos, clientes que me procuravam, poxa, vamos abrir e tal, não sei o quê. Aí eu procurei alguns desses clientes e vamos dizer que 90% deles não tinham mais interesse em fazer o restaurante e tal, mas tinha um grande amigo, o Arthur Caio, que me foi procurar, me pegou na mão e vamos ali no Hotel X, que está com o restaurante lá vazio, vamos lá abrir um restaurante lá que vai ser melhor que o Antiquários. E pegou na mão e organizou, e aí puxou outros sócios, conseguimos fazer um grupo para eles entrarem com o dinheiro, eu entrar com o trabalho, formulámos a ideia, a sociedade, que dura até hoje, felizmente, e aí as ideias já estavam na minha cabeça, porque na realidade São Paulo são várias faculdades, né? Você vai aprendendo todos os dias, né? E aí você tem um mercado altamente competitivo e você vai se adaptando, vai criando ideias, várias ideias para fazer, apresentava-as aos sócios, e os sócios não tocavam para a frente. Eu já tinha as ideias. Quando eu fiquei sem emprego, eu arrumei o dinheiro para fazer o restaurante, foi só pôr as ideias em prática. E foi o que aconteceu. Fui até capa da GoAir Gastronomia. Então, você acha, esse é o segredo do teu sucesso, mas você se deve... Como é que os pesos que você dá em relação ao sucesso no restaurante? É a equipe, é uma excelente cozinha, é um serviço, é um bom marketing? Como é que você equilibra o sucesso no restaurante em relação a essa composição que eu te falei? Você quer a receita? Eu não quero a receita, eu só quero o caminho, me dá o caminho. É uma pessoa que tem uma história também de vida brilhante, uma história de sucesso, a minha, como a sua, como a de qualquer outro profissional, seja uma pessoa que trabalha na construção civil, seja uma pessoa que trabalha na NASA, ela é feita com muita dedicação, muito estudo, muito trabalho. E uma grande dose de sorte. Sorte. Não adianta você dizer que é só transpiração e inspiração pouca. Não, tem que ter... A receita, ela é composta, não sei quais são as partes, mas assim, tenho certeza que é muito trabalho, uma grande dose de sorte
e, obviamente, competência, né? Você tem que ter competência para fazer aquilo que faz. A equipe, você não faz nada sozinho, né? Você tem que se rodear de pessoas muito boas, você tem que dar a oportunidade àquelas pessoas que ainda não são boas, mas que você acredita nelas e faz com que elas venham a ser boas, como fizeram comigo, como talvez tenham feito com você. A gente vai aprendendo, vai evoluindo. Então, o peso do sucesso do meu caso foi, eu conhecia bem o mercado, eu já tinha um nome, eu estava 14 anos no Antiquários e fiz imensos amigos, imensos clientes. O restaurante era altamente respeitado, muita gente achava que eu era o dono, e realmente eu não era, sempre nunca quis passar por dono, eu era gerente, gerente. E bem remunerado, a verdade seja dita, e aí foi só pôr em prática o que eu tinha apresentado. Obviamente, eu antes do restaurante abrir, passei muitas noites em claro, eu queria saber se eu realmente, até eu próprio, quem era eu com o Antiquários por trás, como gerente, uma grande marca por trás de um funcionário, obviamente empurra o funcionário. E quem era eu fazendo uma nova marca, né? E aí, obviamente, você tem uns sobressaltos, mata uns leões por ti. Mas o mercado de São Paulo foi extraordinário. Tive pessoas que passaram no restaurante assim, com lágrimas nos olhos para desejar sucesso, que não era o dia, não conseguiam ir lá naquele dia, ou não sei o quê, mas passaram lá só para me desejar sucesso, só para me apoiar. Me fala uma coisa, você sempre teve um relacionamento muito, muito afetuoso, muito próximo das celebridades. Eu participei de vários eventos no teu restaurante, e a Hebe Camargo sempre teve um carinho muito grande com você. Me fala um pouquinho aqui do teu relacionamento com a Hebe, tudo aquilo que vocês conviveram nesse tempo todo, que eu acho que ela também contribuiu bastante com o Bela Cinta ter chegado onde chegou. A madrinha, não é? Madrinha. A senhora Hebe, ela ia muito no Antiquários e muito no Latambuílo. E quando encontrou duas figuras desses dois restaurantes juntas num restaurante só, que era o Aristides, que saiu já tinha saído do Latambuílo, estava trabalhando em outro restaurante, e quando eu o contactei para ele ir trabalhar comigo, ele aceitou, está lá comigo desde antes da obra, é uma pessoa extraordinária, não é mais colega de trabalho, ele é amigo. E quando ela encontrou essas duas figuras que ela adorava, e essa é a verdade, ela fez o possível e o impossível para que o restaurante desse certo. Então ela ia lá no restaurante, gostava de um prato que era as patinhas de caranguejo, chegava no programa dela, vocês têm que ir lá no Carlinhos. E no outro programa, vocês têm que ir lá no Aristides. Vocês já comeram as patinhas de caranguejo? E ela realmente teve um impacto enorme. Mas abreviando, duas coisas que eu gostaria de citar a minha relação com a Hebe. Ela falava para mim, Portugal, eu amo Portugal, Portugal não me ama. E falava isso com uma séria frequência, que eu comecei a ver que ela tinha aquela mágoa e ela era devota de Nossa Senhora de Fátima. Aquele passeio que você e o João Armentano foram lá no aniversário da Hebe, em Portugal, a Companhia Velha, o aniversário dela é de 79 anos. Real Companhia Velha. Tudo aquilo começou, eu e o Caio, meu sócio, organizámos, já tínhamos amizade com o Pedro, o dono da Real Companhia Velha, e começámos a arrumar patrocinadores e fizemos a surpresa para a Hebe. Eu viajei com ela, organizei isso tudo, e o que era para ser um jantar, uma festa para, sei lá, 20 pessoas, 30, virou aquilo que você viu. Acho que eram mais de 200 pessoas naquela noite de gala lá, onde estava o hipotético rei de Portugal, o Dom Duarte de Bragança, que ela entrevistou. E foi a primeira vez que a Hebe gravou fora do estúdio. Pronto, isso foi uma coisa magnífica. E aí, antes disso acontecer, ela falava tanto das hebinhas, das patinhas de caranguejo, que um dia eu cheguei lá e falei assim, senhora Hebe, está aqui este prato, a senhora sempre fala tanto no programa, que eu resolvi batizar
esse prato em homenagem à senhora. E ela falou, ai, Carlinhos, que bom, e como é que vai se chamar? E eu falei, as pernas da Hebe. E ele falou, ai, que horror, não gostei. Eu só brincando. Não tem outro nome, não, senhora Hebe, estava brincando, tem outro nome. Vão se chamar as pernocas da Hebe. Carlinhos, seu filho, horrívelíssimo. Eu falei, não. Senhora Hebe, esse prato, se a senhora não se incomodar, elas vão se começar a chamar de Hebinhas. Aí as Hebinhas. As Hebinhas. E até hoje elas estão lá no cardápio, com a autorização do Cláudio. Eu até tirei, quando ela se foi, eu até tirei do cardápio, mas depois a Heleninha me ligou e falou, não, deixa estar aí o prato, ela ia gostar. E então a Hebe realmente é uma figura inseparável da história do Bela Sintra. Bittencourt, aqui para a gente finalizar, a Patrícia Sampaio, né? A tua chefe, a tua esposa, qual que foi a grande contribuição dela aí no teu crescimento profissional? O que realmente ela representou aí para você realmente crescer como pessoa, como chefe? Chefe não, que você é um restaurateur, né? O que ela acrescentou e como é que foi a chegada dela na tua vida? Bem, a Patrícia, ela começou como estagiária no Bela Sintra. Ela estava terminando a faculdade de gastronomia e aí ela procurou o estagiário lá. Foi aprovada, foi muito bem. A outra chefe, a Hilda, voltou para Portugal, ela ficou no lugar e eu tenho que reconhecer que a juventude dela, o facto dela ter se formado, ajudou muito a organizar a cozinha e, inevitavelmente, a melhorar a cozinha de todos os restaurantes. Depois, nós, entre uma posta de bacalhau e um bife à portuguesa, a gente se apaixonou. Nos apaixonámos e casámos e estamos casados. Então, ela, do ponto de vista profissional, ela ajudou muito. E do ponto de vista pessoal, ela não vejo a minha vida sem ela. Aliás, ela está aqui. Ela está aí, eu já vi ela aí, ela está aí. Ela está aí, a esposona, está aí, Patrícia, beleza? Está aí. Bittencourt, me fala uma outra coisa importante, que eu sinto isso quando eu circulo nos restaurantes da cidade. Eu percebo a escola Antiquários e Bela Sintra, né? Eu vejo um garçom que trabalhou no Antiquários, é um chefe de cozinha que passou pelo Bela Sintra e tudo mais. Vocês realmente foram verdadeiras escolas e hoje nós temos vários profissionais, donos de restaurante, outros trabalhando e tudo mais. Foi realmente uma escola, o Antiquários e o Bela Sintra, e continua sendo? O Antiquários foi a base de tudo. O Bela Sintra veio depois. Hoje, vamos dizer, como hoje o Antiquários não existe, vamos dizer que o Bela Sintra seja a escola que foi o Antiquários. Mas realmente o mundo é outro hoje. O glamour que tinha o Antiquários como é que se diz, é insubstituível. Eu pretendi dar uma cara mais contemporânea quando fiz o Bela Sintra, apesar do serviço, eu achar que o serviço do Bela Sintra hoje ainda é melhor do que o serviço do Antiquários. Não é clássico, ele é mais ágil, é mais moderno, mas aquela escola do Antiquários, no meu caso e no caso de tantos colegas que têm lá, o Zé Maria, da Tasca do Zé da Maria, é um exemplo, lá em Pinheiros. Muitos colegas que se formaram lá e que abriram os seus negócios e que estão aí fazendo sucesso, beberam da mesma fonte que eu bebi, o Antiquários. Bittencourt, me fala uma coisa, o delivery, você comentou que teve um peso significativo na época que estava tudo fechado. Hoje você permanece com o delivery, você está investindo no delivery, como é que está o peso hoje em relação ao faturamento? É 30% o delivery, 70% o salão? Como é que foi equilibrado hoje essa tua receita no Bela Sintra? Estou pensando aqui que o delivery é uma amante que você não quer mais se ver livre dela. O delivery só quem pensa é receita, é ao contrário. Mas enfim, falando sério,
o delivery passou de ser 100% do faturamento, nós estávamos fechados. Quando nós reabrimos, ele teve uma queda e hoje em dia já superou o faturamento maior de quando os restaurantes estavam fechados. Ou seja, veio para ficar, nós temos que nos adaptar cada vez mais, temos que investir cada vez mais no delivery, temos que fazer, divulgando nas novas mídias, aquilo que nós estamos fazendo no delivery. O iFood é um grande parceiro nosso, caro, mas um grande parceiro nosso. Bittencourt, para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para aquele sonhador, aquele cidadão que quer montar um restaurante, que tem aquele sonho e tudo mais de montar? O que você deixa de mensagem para ele que realmente almeja ter um restaurante e seguir uma carreira de empresário vitoriosa como a tua? Agora, neste momento, a minha mensagem é assim: calma, espere um pouco, deixe chegar a vacina e aí siga em frente. Mas a mensagem é a seguinte: se você gosta deste ramo, ele é um ramo que te dá uma vida confortável, te faz feliz, te faz trabalhar conhecimento com pessoas muito interessantes, é um sonho como outra profissão qualquer. Seja perseverante, não desista, se informe, faça amizades, seja humilde, se cerque de uma boa equipe e siga em frente. Norberto, eu posso fazer um pequeno parênteses? Sim, claro. Fique à vontade. O que eu quero é deixar aqui um agradecimento a pessoas como vocês, da mídia, que sempre foram importantes, mas agora mais do que nunca, em nos ajudar, restaurantes, bares, etc. Ajudam divulgando o que está acontecendo, as dificuldades que nós temos, essas entrevistas, outras tantas que você pode vir a fazer, a importância de premiar os profissionais da área, porque esta era uma área que nem sempre é reconhecida, apesar de gerar tanta riqueza, tantos empregos, às vezes ela é olhada como, vamos dizer, uma sub-indústria. Então pessoas como você e tantos outros da mídia que elevam a nossa profissão, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento e não esmoreço para a gente poder crescer cada vez mais. Tá isso. Tá dado o recado, tá aí Carlos Bittencourt, este restauranteiro vitorioso que saiu lá da pequenininha cidade de Suzel, com 1.500 habitantes, e é um torcedor fanático do Sporting de Lisboa. E está aprendendo bateria nas suas horas vagas e está aí curtindo Campo de Jordão, essa bela cidade serrana de São Paulo. Obrigado, Bittencourt. Patrícia, um grande beijo. Obrigado para todos vocês. Vamos, Bittencourt. Valeu, abraço. Tchau. Challenge what the future holds. Stand and be kind and don't be ashamed to cry. You gotta be man, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta stay together. All I know, love save the day. Três Corações, o café de quem ama café. GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca.